Olá, tudo bem? Chegamos então a mais um dia 11, né? E aqui estou para apresentar para você mais uma porção de esperança. Mas antes de ler o texto que eu escolhi para a porção de esperança de hoje, quero dizer que esse vídeo é um testemunho do meu sobrinho, pastor Leonardo Gubert, que ele apresentou no sábado passado na Igreja Central de Brasília. É um testemunho da vivência dele com o seu primo Brenner e também das lições que ele tem aprendido com o seu luto. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Ele ficou um pouco mais longo do que eu costumo fazer, mas eu creio, né, que você será bem abençoado se você assistir esse vídeo até o final. Vamos então ao texto bíblico? O texto foi o texto base que o pastor Leonardo utilizou, que está em Mateus, o capítulo 28, os versos 19 e 20, que diz assim, são palavras de Jesus, tá? O texto diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma ordem que Jesus deixou aos discípulos, né? Mas que se estende até nós. Ide e fazei discípulos. Fique então agora com o testemunho do pastor Leonardo Gubert e assista o vídeo até o final. Este texto tocou muito o meu coração, principalmente no meu último ano de faculdade. Eu me formei no ano de 2016, lá no NASP, e no ano que eu estava, tinha aquela pressão do chamado. O que é o chamado? É quando você termina a faculdade, só que você não tem a garantia de que você irá trabalhar para a obra, para a igreja. Não é algo natural, não é você faz faculdade e já entra. Você precisa ser chamado por alguma associação. E as vagas eram poucas e muitos os formandos em teologia. Então a gente começou o último ano com muito medo, com muita apreensão. E aí, será que estes 4 anos valeram a pena? Será que Deus vai me chamar para ser um pastor? E a gente orava bastante. E este texto eu li muitas vezes. E eu falava assim, Senhor, o Senhor me chamou, o ID, e eu quero fazer discípulos. E eu lembro que eu tinha vários planos. Eu tinha o plano A, plano B, plano C, plano D. Eu tinha uma lista, se por um acaso eu não fosse chamado. E por que eu estou falando isso? Porque a mensagem, como eu falei de agora, é mais um testemunho do que uma reflexão bíblica. E eu fui e fiquei sabendo de uma notícia que aí mudou a minha vida. Era uma quinta-feira à noite, meu celular tinha acabado a bateria, e aí eu estava lá com a minha esposa tal, e o celular estava carregando, a gente conversando tal. Quando eu fui ver, era 9h30 da noite, e eu fui pegar o celular. E aí quando eu olhei o celular, eu entrei, vi algumas notificações no Facebook, e aí eu vi que o meu tio, pastor Genival, e a pastor Genival Novaes, muitos aqui conhecem, e também a minha tia Marley, junto com os seus filhos, tinham sofrido um acidente no dia 11 de janeiro de 2018. E aquela semana estava sendo uma semana bem desafiadora. Por quê? No domingo, eu fiquei sabendo que o irmão do meu tio, ele acabou tendo um ataque cardíaco e faleceu no hall ali do condomínio dele em Águas Claras. E aí, o meu primo Brenner, que estava indo fazer o 4º ano de teologia para ser pastor também, e nós crescemos juntos, ele guiou todo o funeral do seu tio, e o meu tio fez o funeral do irmão. Então aquela semana estava assim estávamos muito emotivos, e aí na quinta-feira eles estavam retornando daqui de Brasília, indo para Sorocaba, porque meu tio era pastor em Sorocaba. Agora eu vou fazer um parêntese. O meu primo Brenner, ele estava, como eu falei, indo para o último ano de faculdade. Nós havíamos morado juntos no ensino médio, no mesmo quarto, lá do residencial. Também moramos juntos na faculdade, nós fomos para o IASP, que é em Hortolândia, fomos para a Engenheiro Coelho. Meu primo era um irmão para mim, e por que era? Porque na quinta-feira, ao retornarem, o meu tio perdeu o controle do carro na chuva, a caminhonete capotou e meu primo acabou falecendo ali num acidente. E eu fui e vi essa notícia
essa mensagem no Facebook e falou assim, orem pela família do pastor Genival Novaes, e aí a notícia estava bem errada também, e eu ali comecei a chorar, minha esposa veio também, e a gente, no outro dia, já foi para Sorocaba, e no sábado o meu primo foi sepultado. E foi o velório, e chegando em Sorocaba, eu estava de férias, naquela ocasião não havia levado terno, nenhuma roupa para ir assim, né, pregar ou alguma coisa nesse sentido, e meu tio falou, olha, Leonardo, você vai ser um mestre de cerimônia, você vai guiar o velório do seu primo. Eu falei, não tio, eu não consigo. Ele falou assim, não, você vai guiar. Eu falei, tá bom, se o senhor quer. Ele falou assim, mas eu não tenho roupa, eu falei. Ele falou assim, não interessa, tem o guarda-roupa do Brenner, você vai pegar a roupa dele. E aí foi um dos momentos mais desafiadores, eu me lembro até hoje que eu estava na central de Sorocaba, o caixão à frente do púlpito, e eu utilizando o sapato dele, a meia dele, a calça dele, o terno dele, a camisa, a gravata, era tudo dele. E foi um momento muito desafiador. Só que por que eu estou contando isso? Eu vou chegar lá. Naquele momento, a minha prima, a Lise, ela estava em coma, porque ela quase morreu também no acidente. E nós estávamos orando já, e em um momento do velório, do serviço fúnebre, o meu tio chamou os pastores que estavam na igreja, tinha cerca de 90 pastores, e nós fizemos uma oração com imposição de mãos. E no mesmo momento que nós oramos e levantamos as mãos, a minha prima acordou lá na cidade de Ribeirão Preto. E ela estava no hospital e ela acordou e já começou o processo de melhora. E graças a Deus hoje ela não tem sequela e ela sobreviveu ao acidente. Mas o ponto central não é o luto que eu estou ainda vivendo. Não é isso. Mas na semana meu tio não conseguia dirigir, eu ia dirigindo para ele. E aí ele foi e falou o seguinte, olha Leonardo, Deus precisava fazer algo para atingir as duas famílias, nas palavras dele. O meu irmão morreu e não atingiu todas as duas famílias, a família Silva e a família Novaes. E ele continuou dizendo, aí eu já dirigindo assim, eu falei, onde ele vai chegar com essa conversa? Ele falou assim, para atingir as duas famílias para um reavivamento espiritual, Deus já operou muitas maravilhas e quase ninguém percebeu. Mas aí precisava acontecer, para chacoalhar mesmo, duas pessoas poderiam morrer para atingir as duas famílias. E ele continuou dizendo, e eu falei, onde você quer chegar com isso? Ele falou assim, para atingir as duas famílias, somente você ou o Brenner poderiam morrer para atingir as duas famílias. Eu achei esse papo muito estranho. Eu falei, tio, tudo bem, tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, no momento de luto, chorando, a gente sempre sonhava junto, por exemplo, sabe aquela pessoa que quando você olha, você já entende, você conversa só no olhar? Sabe aquela pessoa que quando você vai contar uma novidade ou uma ideia que você teve, a pessoa já sabe porque ela teve a mesma ideia? Esse era eu e o Brenner. A gente fazia brincadeira junto, todo mundo via a gente grudado, era assim, carne e unha mesmo, e nós tínhamos o sonho de ser pastor, desde criança. E às vezes quando eu não estava motivado, ele me motivava. E quando ele desmotivava, eu o motivava. E eu lembro que a gente no ensino médio, o povo achava estranho. Quase todo final de culto a gente estava chorando. Todo mundo, o que vocês estão chorando? Era porque nosso maior sonho era poder batizar alguém. Então sempre que tinha batismo, eu olhava para ele, ele olhava para mim, e ele falava assim, a gente falava, um dia nós vamos batizar juntos, dentro do tanque. O nosso maior sonho era estar dentro do tanque, batizando as pessoas. Os nossos olhos brilhavam e a gente tinha esse sonho. Nas nossas conversas, nós sempre falávamos, olha, vamos batizar, vamos servir a Deus. Eu me lembro que teve uma festa lá na igreja, uma vigília, e aí estava todo mundo do coral feliz cantando, e eu e o Brenner chorando, porque tinha acabado de ter batismo, e a gente falava, um dia nós vamos entrar no tanque. Então, esse era o nosso sonho, nós crescemos assim, eu cresci assim, eu me formei primeiro, porque eu era 2 anos mais, sou mais 2 anos mais velho, nasci antes dele, e aí ele estava no último ano da faculdade, eu estava indo no meu 2º ano de ministério, uma grande responsabilidade no IABC, e aí aconteceu isso. Eu me lembro que no IABC, às vezes acontecia uma situação, eu pegava o telefone, ligava para ele, ele não atendia. Eu falei, mas por que o Breno não está me atendendo? Aí ele não vai me atender.
Eu lembro que foram uns 5 episódios desse, o processo do luto, imagino. E o que me marcou, e eu já quero finalizar este momento. O meu tio, no sermão, se você quiser assistir, é um sermão mais poderoso que eu assisti na minha vida. Você pode entrar no YouTube, pesquisa lá, sermão, pastor Genival Novaes, culto fúnebre Brenner. Pesquisa lá, você vai achar, é bem fácil. Foi assistido, viralizou esse sermão. E meu tio falou 2 coisas muito interessantes que me marcaram. A primeira, e antes de continuar, eu sei que todos nós passamos pelo processo de luto. Eu sei que hoje, talvez você descobriu alguma doença emocional, alguma doença física. Todos nós temos lutas. E no sermão que meu tio pregou no funeral do seu filho, ele falou o seguinte: Senhor, muito obrigado pelos 21 anos que nós tivemos com o Brenner. Muito obrigado pelos 21 anos. E ele falou o seguinte: a dádiva, o presente, a dádiva não é maior que o doador. Ou seja, obrigado pelos 21 anos, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é o doador da vida e a dádiva não é maior que o doador. Ali eu aprendi uma lição. Independente do que está acontecendo na nossa vida, Deus é muito maior do que tudo que nós recebemos. Mas o segundo ponto é o que eu vou finalizar. Ele falou o seguinte: o meu primo, ele era muito focado nas coisas e apaixonado por Deus. Quantos planos eu tinha se eu não recebesse chamado? Vários, né, que eu mencionei. E eu estava já cumprindo a missão que Deus me deu como pastor. No último ano, meu primo estava entrando, no Natal, meus tios conversaram com meu primo e falou o seguinte: olha, Brenner, se você não receber chamado, o que você vai fazer? A gente precisa pensar num plano B. A gente precisa pensar, porque você se formou e se você não for chamado pela igreja? E ele falava o seguinte, ele segurava o rosto dos meus tios, do meu tio, da minha tia, e falava assim: olha, não tem plano B. Não tem plano B. Se eu tiver que ir para o Afeganistão, eu vou. Mas eu vou ser pastor onde Deus quiser. Se a igreja me chamar ou não, não importa, porque eu nasci para ser pastor. Ele falava, eu nasci para ser pastor e eu vou para o Iraque, mas eu vou pregar, eu vou anunciar. Não tem plano B. Não tem plano B. E na hora que meu tio falou para mim, ou era você e o Brenner, aquilo ali me chacoalhou de uma forma, e eu pensei, ainda bem que não fui eu. Mas não é porque eu ia continuar vivo. Era porque eu tenho certeza que o Brenner está salvo, porque ele estava vivendo um dos períodos mais altos da sua vida espiritual. E eu já era pastor, eu estava vivendo ali também uma transição de um lugar para o outro, só que veio um sentimento de tipo assim, se eu tivesse morrido eu não estaria salvo. Veio esse sentimento e quebrou meu coração no meio, arrebentou. Assim, eu não estaria salvo, ainda bem. Por quê? Não importa, se a igreja não me chamar, eu pensava na minha cabeça, eu posso fazer isso, eu posso enviar currículo, eu tenho esse plano, eu tenho aquele, eu tenho outro. Onde que estava o meu coração no chamado de Deus, o ide, portanto, fazer discípulos, batizando e tudo mais? Quando meu tio falou aquilo lá, eu falei assim, ainda bem que não fui eu, porque eu preciso aprender muita coisa. E desde 2018, eu venho aprendendo. No mês de março, o meu tio perdeu o pai. Em 3 meses, ele perdeu 3 gerações: filho, o irmão e o pai. Só que ele não perdeu o amor por Cristo. Ele não perdeu o amor pela obra, pela missão. A vida deles está de cabeça para baixo. Só que Deus deixa correto da forma que precisa ser, porque Ele arruma tudo o que precisa ser arrumado. E por que eu estou contando essa história e parece tão ruim? Porque eu poderia contar um testemunho que eu tenho, que eu já contei até no acampamento, de um milagre que Deus operou na minha vida. Alguns conhecem. Eu fui salvo com 6 anos de idade, de um aneurisma cerebral, razões inexplicáveis. Eu poderia contar de novo esse testemunho. Só que eu decidi contar um outro testemunho do não milagre, porque também nós vemos o poder de Deus. E hoje eu decidi contar do não milagre, porque Deus moldou a minha vida lá quando eu estava sofrendo. Eu me lembro que eu me pegava chorando no meio do sermão. Às vezes eu via um batismo e ainda não podia batizar porque era um pastor aspirante, e eu chorava compulsivamente por toda aquela história. Ano passado, se vocês vão se recordar, teve um dia que eu e o pastor Jim estávamos no tanque,
falei no microfone chorando. Por quê? Porque ainda Deus está reconstruindo a minha vida. E sabe o que eu aprendi? Não tem plano B. Não tem plano B. O ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é a única missão da nossa vida. Saiba de uma coisa, você nasceu para ser um missionário. Eu nasci para ser um missionário. Ou seja, nas alegrias, nas doenças, no luto, nós precisamos viver a missão. O chamado de Cristo para cada um de nós, e quando nós estamos buscando a presença dEle em oração, é um chamado de missão, é um chamado de eleição, pois nós somos canais de bênção para as pessoas. Deus está me reconstruindo na minha dor mais profunda que eu já tive na minha vida. Hoje eu não tenho mais com quem falar todas as dores do ministério e todas as alegrias do ministério, todos os desafios do ministério, pois aquela pessoa que cresceu comigo sonhando as mesmas coisas não está mais aqui. Só que eu tenho certeza que o ministério dele, que ele viveu até o terceiro ano de teologia, eu posso também pregar mais ainda e viver o ministério que ele poderia viver, para que um dia, quando Jesus voltar, quando ele ressuscitar, eu falo assim: olha, Brenner, aqui estão as pessoas que eu batizei, aqui estão as pessoas que nós poderíamos ter batizado juntos, mas aqui está a vitória de cada um de nós. Portanto, queridos irmãos, na minha dor, no meu sofrimento, no meu luto, eu quero dizer para cada um de nós: a dádiva não é maior que o doador, o presente não é maior de quem deu o presente. Vamos viver para Cristo, e saibam de uma outra coisa: não existe plano B. Eu, como pastor, que chamado que eu queria? Se a igreja não me chamar, eu vou fazer outra coisa? Será que eu estava com o coração na obra? Ele estava, e foi preciso ele morrer para eu aprender isso. E saiba de uma coisa: essa história me tornou um esposo melhor, me tornou uma pessoa melhor e um pastor melhor. Hoje eu sou pastor, e eu falava isso também. Eu falava o seguinte: perguntavam para mim, por que você é pastor? Eu falava, eu sou pastor porque Deus queria me ensinar coisas que só assim Ele iria me salvar. Legal, bacana, para me preparar para a salvação. Que coisa egoísta, né? Ser pastor por esse motivo, só para me salvar. Depois da morte dele, eu aprendi que eu sou pastor por causa de vocês. Eu sou pastor por causa de você, para que você receba a salvação, para que você seja motivada para pregar o Evangelho, para que mais pessoas conheçam a Cristo. E essa história que toca o meu coração, que talvez eu contei de uma forma tão rápida, ou talvez não contei todos os detalhes, mas que chegue ao seu coração e que você tenha certeza de que o que você faz, onde você faz, independente do que você faz, pessoas vão conhecer a Jesus, e no seu sofrimento elas vão poder também aceitar a Jesus como Salvador. E uma coisa que me incomoda muito, a gente gosta de falar isso, né? Não, eu preciso me salvar. É individual, só. E o outro, não deu tempo da gente abordar a mulher samaritana, mas Jesus, ele vem e ele dá esses exemplos ao longo do Evangelho todo, em como o reino implica no outro, na salvação não só minha, no outro. Eu entendo a minha salvação no outro, eu entendo Deus no outro, é tudo não só para mim, não é voltado para mim, e a gente fica com essa imagem de salvação para mim lá na frente. Eu tenho que respirar o legado que Deus deixou para cada um de nós. O que você tem em suas mãos? Deus pergunta para nós hoje. Se você quer tomar essa decisão de respirar a missão, esse amor incondicional que Deus fez por nós, lá no Éden, completou na cruz e nos deixou de presente para repartir para o mundo. Olha comigo agora, coloque-se em pé comigo agora. Continuamos dando oportunidade de juntos podermos estar contigo nos céus. Eu não quero ir sozinho, eu não quero ir só com a minha família,
Eu não quero ir só com os meus amigos. Eu quero ir com o máximo de pessoas que eu puder. Porque isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia. Para quem não o conheceu, esse era o Breno, um jovem que encerrou sua carreira aqui com apenas 21 anos, mas comprometido na missão de salvar pessoas para Cristo. Então, as duas principais lições que podemos tirar desse vídeo, desse testemunho, são duas, A primeira, a dádiva não é maior que o doador. Os presentes e as bênçãos que Deus nos dá não são maiores do que Ele. E a segunda é que para o ID, para salvar pessoas, não existe plano B. Faça então das suas circunstâncias, na alegria, na tristeza, na dor, motivos de salvar pessoas. Essa é a porção de esperança que quero deixar com você nesse dia.